Olá pessoal do Auxiliar Veterinário, vamos começar com a nossa primeira videoaula. Nosso assunto é princípios de nutrição de cães e gatos. Espero que vocês já tenham lido o conteúdo da apostila de vocês, isso é muito importante para que a nossa aula seja mais proveitosa. Bom, a nutrição adequada é essencial para fornecer energia necessária à vida saudável, reduzindo riscos de doença. Hoje em dia a gente pensa em nutrição não só para matar a fome do animal, mas sim para fornecer nutrientes adequados que evitem doenças, que eles cresçam de maneira saudável. Então, os alimentos são formulados por veterinários nutricionistas que escolhem ingredientes que tenham nutrientes muito importantes para o bom desenvolvimento do animal, tá? Para que ele tenha o seu melhor desempenho. Um alimento, ele é composto por vários ingredientes, por exemplo, milho, soja, farinha de vísceras, óleo de vísceras, N ingredientes. Na fábrica de ração é comprado. E esses ingredientes são ricos em nutrientes, vitaminas, proteínas, carboidrato, tudo que o animal precisa para sobrevivência e para a vida saudável. Bom, os veterinários nutricionistas pensam, estudam a fisiologia da digestão e a fisiologia geral, estudam também o regime alimentar das espécies para chegar em necessidades nutricionais específicas. Então, específica para cada espécie animal, para cada fase da vida, para cada situação, para cada raça até. Então, tudo isso é muito estudado para chegar nessas necessidades nutricionais. Por exemplo, no material de vocês da apostila, tem uma tabelinha mostrando várias diferenças entre a espécie canina, a espécie felina e o homem. Então, vocês vão notar aí que tem diferença entre as papilas gustativas. Então, as papilas gustativas são responsáveis por sentir o sabor. É bem diferente no caso do cão, do gato e do homem. O número de células olfativas, a capacidade, o conteúdo que cabe dentro do sistema gastrointestinal do cão, do homem e do gato. Então, tem várias diferenças aí, a dentição. E juntando todas essas diferenças, a gente conclui que não dá para alimentar uma espécie do mesmo jeito que a outra. Então, a gente tem que alimentar o gato de uma forma, o cão de outra forma, e nenhum deles devem ser alimentados como nós. Então, não dá para a gente dar para eles o mesmo alimento que o nosso, tá? A gente conclui isso pelo, por exemplo, o número de papilas gustativas de cães e gatos são muito reduzidas comparadas ao homem. Então, pouco eles sentem do gosto do alimento. Eles têm maior quantidade de células olfativas, então o olfato deles é muito aguçado. Tem diferença na arcada dentária, a acidez estomacal deles é super elevada quando comparada à nossa e o trânsito intestinal é diferente. Sabendo de tudo isso, a gente logo vê que não dá para dar o mesmo alimento. O cheiro e a textura do alimento são mais importantes do que o gosto na preferência dos felinos, por exemplo. O tempo de mastigação deles é muito curto comparado ao nosso. Então, as diferenças anatômicas, fisiológicas e comportamentais entre as espécies refletem muito nas diferentes necessidades nutricionais. Quando a gente vai escolher um alimento, a gente tem que pensar e escolher baseado nas necessidades nutricionais desses animais. E aí a gente tem que pensar então em quê? Temos que pensar que espécie é esse animal que eu vou alimentar. Tenho que pensar na fase da vida que ele está. Por quê? Neonato tem necessidade nutricional diferente do filhote, por exemplo. O neonato, toda a necessidade nutricional dele é mantida pelo leite da mãe. Na fase de filhote, já muda a necessidade nutricional desse animal. E aí ele passa a ter mais exigências nutricionais. Depois ele se torna um adulto, que precisa só manter uma dieta de manutenção. E quando ele se torna idoso, já muda de novo e ele tem necessidades nutricionais mais específicas para essa fase. O porte físico do animal também influencia. Animal de pequeno porte, por exemplo, um cão de raça pequena, um poodle,
tem diferentes necessidades nutricionais quando comparado a um dog alemão, que é um cachorro gigante praticamente. Então isso também influencia. O modo de vida desse animal, se ele fica dentro de casa, se ele é um animal de chácara, já é diferente também o seu gasto energético. A atividade física que ele exerce, se ele é sedentário, se ele passeia, se é um animal atleta. A sua condição sexual também, se o animal é castrado ou não. O seu estado de saúde. Um animal saudável tem necessidades nutricionais diferentes de um animal doente, de um animal gestante, de um animal que está amamentando. E até a raça. Hoje em dia estuda-se até as sensibilidades, as particularidades das raças e a gente chega em necessidades nutricionais específicas. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente escolhe um alimento para eles. A gente tem que escolher um alimento que seja da espécie correta, da fase da vida que esse animal está, o seu porte e tudo mais. Por isso que hoje em dia no mercado a gente vê alimentos industrializados direcionados, alimentos para filhote, para adulto, para idoso, alimento para cão, alimento para gato, alimento para porte pequeno, médio porte, grandes e gigantes, e assim por diante. E hoje em dia a gente até vê alimentos específicos para cada raça, que tem como objetivo fornecer o balanceamento nutricional adequado, minimizar os problemas e as sensibilidades relacionadas à raça e atender necessidades de cada animal, levando em conta a sua morfologia, sua fisiologia e as suas sensibilidades. Então, vale muito a pena a gente utilizar alimentos cada vez mais específicos. Assim, a gente vai ter um bom desenvolvimento, né, do animal. Quando a gente conversa sobre tudo isso, acho que fica bem difícil da gente alimentar um animal especificamente de forma caseira, fazer em casa um alimento para esse animal. Hoje em dia está muito na moda a alimentação vegana, alimentação feita em casa, mas a gente tem que pensar se vai atingir a necessidade que o animal tem, né? E é um consenso entre os veterinários, 90% deles acreditam que a melhor opção seja realmente a alimentação à base de ração. Ela traz para a gente muitos benefícios. É uma alimentação balanceada, atende às necessidades nutricionais, tem maior digestibilidade, ou seja, melhor aproveitamento do alimento. Ele aproveita mais e joga menos alimento fora nas fezes, com isso menor perca fecal. Previne acúmulo de tártaro na boca, que é um dos problemas que mais acontecem em cães e gatos. Melhora o aspecto da pelagem e previne doenças causadas por ingestão de comida caseira com gordura, açúcar, tempero e outras coisas mais. Então, hoje em dia a gente entra, né, muito nisso de pedir mesmo que eles sejam alimentados com alimento industrializado. Sobre os métodos de alimentação, existe o consumo livre, onde o animal come à vontade. Existe o tempo controlado, onde eu coloco muita quantidade, só que eu escolho ali, por exemplo, 3 minutos para o animal comer. E tem a quantidade controlada, que eu acredito que seja mais certa. Porque essa quantidade controlada, a gente olha, a cada alimento tem uma quantidade diária de acordo com o peso do animal. Então, atrás do saco da ração vem uma tabela de acordo com o peso e aí o animal tem que se alimentar com aquela quantidade diária. Essa quantidade diária eu vou dividir no número de refeições que o animal vai fazer. Então, por exemplo, os cães têm que comer pelo menos 2 refeições ao dia. Então, eu vou pegar aquela quantidade diária e dividir em 2 ou 3 vezes. No caso dos gatos, essa quantidade diária tem que ficar disponível o dia todo, porque eles fazem pequenas refeições ao longo do dia, em torno de 10 refeições. Então, o alimento deles tem que estar disponível. Esses alimentos industrializados são compostos por vários ingredientes. Entre eles, eu vou citar alguns para vocês. Farinha de vísceras, farinha de aves, milho moído, ovo em pó, quirera de arroz, celulose, proteína de soja, farelo de glúten, entre outros ingredientes. E esses ingredientes vão fornecer para o alimento os nutrientes. Quais são? Proteínas,
lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, água, nutracêuticos e probióticos. E eles são essenciais para a vida do animal. Cães e gatos precisam de níveis elevados de proteína, mas não só o nível elevado, e sim a qualidade dessa proteína também. Isso é muito importante. Existem alimentos terapêuticos, que são formulações específicas para tratar as doenças mais comuns de cães e gatos, mas esses alimentos só devem ser dados para o animal como prescrição, se o veterinário achar que deve ser fornecido. Sobre a alimentação do filhote, é importante ressaltar a mudança na alimentação, porque ele é um filhotinho que está tomando leite e o objetivo é que ele chegue para comer o alimento seco, que é a ração. Como é que a gente faz essa transição na alimentação? A gente tem que fazer de forma gradativa e lentamente, em torno de uma semana a 10 dias. Então, do leite, passar por uma papinha, que pode ser uma ração amolecida batida no liquidificador, com água morna. Depois, só jogar água morna e amassar com o garfo. Depois, só colocar a água morna e depois fornece a alimentação seca. Com isso, a gente consegue adaptar o sistema digestivo dele para não ter nem diarreia e nem constipação. Existem dietas pós-cirúrgicas, pré-cirúrgicas e de paciente internado. Essas dietas são sempre de acordo com a prescrição do médico veterinário. E ela pode ser espontânea, onde o animal vai se alimentar sozinho. Ela pode ser forçada, onde a gente coloca a comida na boca deles por uma seringa, ou então até por uma sonda orogástrica ou nasogástrica. E aí a gente vai optar pelo alimento sólido, pastoso ou líquido, de acordo com cada probleminha do animal. Por isso que o veterinário que é responsável por essa dieta. Fica proibido para cães e gatos alimentação com frituras, guloseimas, doces, ossos, chocolate. O chocolate é tóxico para cães e gatos, porque ele tem a teobromina, que é uma substância que é tóxica para eles. Então, além de não ser legal porque tem açúcar, ainda tem esse agravante por ser tóxico. Leite e derivados também fica proibido, porque o leite, depois que eles são desmamados, eles não têm mais a lactase, que digere a lactose do leite. Então, além de não aproveitar o leite, ainda traz transtornos intestinais para eles. Bom, suplementos é sempre com prescrição do veterinário, então a gente não deve dar por conta própria. E agradinhos depende da qualidade e da quantidade desses agradinhos, porque a gente está dando uma dieta balanceada e a gente pode estar desbalanceando com os agradinhos. Então, optar por produtos feitos para cães e gatos ou cenoura, alguma fruta, coisinhas assim. Mas sempre lembrando que pouquinho. E não é o essencial. O essencial é que eles comam um alimento industrializado balanceado. Isso sim que vai prover uma vida saudável para eles. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Façam agora a lista de exercício que eu disponibilizei também. E qualquer dúvida pode tirar pelo WhatsApp e depois a gente vai tirar dúvidas por e-mail também que vão ser passadas para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.